Boas companheiros, aqui para mais um vídeo. E então este vídeo vem aí um bocado no seguimento de outros vídeos que eu tenho seguido na net de outros motovloggers, ok? Eu ando nesta andança de motovlog há cerca de um anito e pouco, fez agora. Não me posso queixar muito, porque neste momento tenho à volta de 826 subscritores, por menos à data de hoje era essa a quantidade de subscritores que eu tinha, embora isto esteja sempre a oscilar um bocadinho de dia para dia, ora perde-se um, ora ganha-se dois, ora perde-se dois e ganha-se um. É esta a vida do motovlog ou do motovlogger, se assim lhe quiserem chamar. E eu acompanhei aí, não vou mencionar nomes de motovloggers, mas já antes de começar a fazer motovlog, ouvir falar aqui uns disparates para o YouTube, acompanhava outros companheiros, como é óbvio, sempre no intuito de conhecer mais sobre motas, enriquecer, não é? Mais o meu conhecimento relativamente e tentar obter esse conhecimento e enriquecimento através do conhecimento de outros, não é? Que já passaram por determinadas experiências e depois as vêm partilhar para aqui, ok? Entretanto, neste processo todo de um ano, muitos motovloggers apareceram, outros terão desaparecido, como é óbvio. Eu acompanhei ao desaparecimento ou de alguns companheiros que deixaram de produzir tanto conteúdo como produziriam antes, por inúmeras razões, eles lá terão a deles, não tenho nada contra. Até motovloggers bastante conhecidos, para motovlog, isto com o motovlog em Portugal que tenha, sei lá, 10 mil subscritores para cima, eu posso considerar que já é exceções à regra, porque é muito raro e tem que ser um motovlog que se dedique muito a isto, basicamente, ok? E que tenha um conteúdo bastante bom, que apela às pessoas e a própria maneira do motovlogger ser a sua personalidade, cativar essas pessoas, acho que é muito importante, porque a gente também, é verdade, eu assim contra mim digo, muitas das vezes uma pessoa para tentar alcançar mais subscritores, muitas das vezes copia determinados motovloggers que já têm vamos lhe chamar, um poder de mercado bastante elevado, não é? E a gente, como é que é um nicho de mercado, ou os motovloggers com uma capacidade de chegar às pessoas mais reduzida, muitas das vezes baseamos-nos em conteúdo de outros para também tentar chamar subscritores ao nosso canal. É uma realidade perfeitamente normal, e não, inclusive, não é? Eu fiz uma pesquisa em YouTube de vídeos, não é? Que como é que eu poderia angariar mais subscritores o mais rápido possível, não é? Isto acho que não sou caso único, acho que a grande maioria dos motovloggers fazem esse trabalho de casa, vamos chamar assim, para tentar evoluir o seu canal, não é? Eu inclusive fiz esse exercício e tentei aplicá-lo e pô-lo à prática, e a verdade é que tem dado alguns frutos, ok? Embora o principal seja trazer vídeos com conteúdo interessante, e depois outra situação é trazer conteúdo com alguma frequência para o canal, ok?
para continuar que os subscritores, não é? Continuem a ser subscritores, como é óbvio, e que não e continuem a seguir o canal. Esse é o principal fundamento. Posto isto, isto no seguimento dos vídeos que eu via, o motoblog nacional não traz dinheiro, ou a muito pouca gente traz dinheiro. Ponto final, parágrafo, ok? Se quem quiser fazer motoblog, o principal interesse é fazer dinheiro, logo à partida pode tirar o seu cavalinho da chuva, porque até fazer €1, eu já estou nisto há um ano, tenho 825 subscritores, já tenho mais de 5.000 e tal horas de visualizações, mas só que ainda não atingi 1.000 subscritores, ainda não vi um cêntimo, tão pouco. É assim, mas também, ao contrário de determinados motobloggers, não ando, vamos lhe dizer, a investir fundos imundos para o motoblog, como é óbvio. Como eu disse, tentei maximizar o máximo possível o equipamento que eu tenho, não é? Que desse para fazer neste início de motoblog vídeos com alguma qualidade, edição com alguma qualidade e focar-me principalmente no conteúdo, que para mim seria o mais importante. O meu intuito será sempre o conteúdo de partilha de conhecimento, partilha de experiências. Por vezes poderá não ser o melhor, mas é aquilo que me vai na alma e aquilo que me apetece dizer, ok? Não tem que ser, não tem que ir de encontro a todos, como é óbvio, como eu já fui e continuo a ser criticado por às vezes dizer alguma coisa, mas é o que é. Uma pessoa também a fazer um motoblog sujeita-se a este tipo de crítica, não é? Mas a verdade é que as situações positivas têm superado tudo o resto, ok? Tenho conhecido muita gente de outros países, inclusive, que me dão um feedback, inclusive deles. Eu, inclusive, tiro dúvidas da moto com esses companheiros que conheci graças ao motoblog. E tem sido bastante gratificante para mim. E isto para dizer o quê? Para dizer que enquanto tiver, como dizem os nossos irmãos, enquanto lo tivermos ganas para continuar, lo continuaremos, não é? Quando deixarmos de ter ganas, lo pararemos, não é? Basicamente é isto, companheiros. Porque, não gostava muito de ver os vídeos de montes de motobloggers que deixaram entretanto de fazer. Um deles, por exemplo, é o Ex-Continental, por exemplo o Cajun on Two Wheels, que agora metem um vídeo, um vídeo de 3 em 3 meses, quando ele era sempre certinho a colocar aí vídeos, test drives, opiniões E o Cajun on Two Wheels deve ser dos maiores motobloggers nacionais. Eu, salvo erro, tem cerca de 20 e tal mil subscritores, que é uma coisa abismal para um motoblogger nacional, muito sinceramente. Como outros, que eu agora não me recordo, mas que eram sempre, eu vou-lhe chamar um ferrinho, a publicar vídeos no YouTube. Inclusive, que eu também comecei pelas scooters, vi aí muito pessoal das scooters a fazer motoblog, tinha esse interesse, não é? Depois ia passando para outras motas e por aí fora, não é? Como é óbvio. Eu só tenho a dizer que acho que as pessoas
Se mantiverem o gosto e se tiverem uma condição de vida que lhes permita fazer, opá, muito bem. Caso contrário, se deixaram de ter aquela chamazinha, pá, bem igual, não é? É essa a minha opinião. E como eu digo, enquanto tiver esta chamazinha e este gosto, porque se não fosse o gosto de fazer o motovlog, opa, se estivesse aí com segundas ou terceiras intenções relativamente ao motovlog, além da partilha, além do gosto que eu gosto de fazer e que me dá prazer, basicamente é isso, pá, já tinha desistido há muito, como é óbvio, não é? Porque isto, quem anda nisto há um ano, como eu e outros mais, a postar 2 e 3 vídeos por semana, sempre certinho, e andar aqui sempre à procura de conteúdo e tentar trazer vídeos que chamem as pessoas, porque basicamente os que nos cativa, o que nos motiva, além do nosso gosto por isto, é depois o vosso feedback relativamente àquilo que a gente faz. E claro, quando temos muitas das vezes, opá, num dia mau, a gente ter aí mais um subscritor, pá, parece que nos chega o Euromilhões, eu pelo menos falo por mim. E muitas das vezes quando vou lá ver o rating e perco um subscritor, Deus me livre, já parece que o dia não vai correr nada bem. Pá, pelo menos é essa a minha realidade. Não sei como é que é a realidade dos outros motovloggers. Os outros motovloggers, aqueles mais conhecidos, acredito que já nem se preocupem muito com esse tipo de rating, porque já têm um volume grande de visualizações, um volume grande de likes, um volume grande de comentários, um volume grande de subscrições, que já lhes permite ter outra vontade e se calhar já acharem esse tipo de situações mais banais, ok? Que não é o meu caso. Eu, para mim, todas as migalhas que eu recebo da vossa parte, para mim é uma alegria fantástica e que me dá logo outra moral para começar logo a tentar engendrar outro vídeo, o que é que se terá mais interesse, o que é que terá menos interesse. Pá, pelo menos eu funciono assim, ok, companheiros? Isto foi só mais aqui um vídeo na sequência daquilo que eu ando a ver aí agora de outros youtubers, um deles é o Outsider, que acho que lançou este repto de alguns motovloggers que andaram desaparecidos, que tinham muita qualidade e que de um momento para o outro deixaram de fazer vídeos. E não vejo este vídeo dele como algo de crítica negativa, mas sim de alguma motivação para esses ditos motovloggers que deixaram de apresentar conteúdo e que, quem sabe, que se voltam, podem até nem ser com tanta frequência como fariam antigamente, mas apresentar ou continuar a apresentar conteúdo, poderá ser mais esporadicamente ou não, mas continuar, porque têm uma capacidade de comunicação muito boa mesmo, superiores à minha 20 mil vezes, que eu posso dizer que em alguns aspectos sou aqui um verdadeiro branco, se assim se pode dizer, ok, companheiros? Espero que tenham gostado do vídeo, subscrevam o canal, façam um grande like, espero que tenham gostado de viajar aqui a bordo da minha Suzuki V-Strom 1050 XT, novinha em folha e que só me traz alegrias. Ok, pessoal, façam um grande like, subscrevam e tchauzinho.